Rio de Janeiro tem aumento de receita de quase 7 bilhões e meio de reais no terceiro bimestre. Comissão de Normas Internas sabatina candidatos a conselheiros da Genersa. Empresas de aplicativos de transporte vão ter que enviar informações sobre casos de racismo e intolerância religiosa durante as corridas. Barra da Tijuca recebe primeira base sustentável do programa Segurança Presente. E planos de saúde podem ser proibidos de cancelar contratos de pessoas idosas com deficiência, câncer e doenças raras. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O estado do Rio de Janeiro fechou o terceiro bimestre de 2025 com um aumento de cerca de 7,4 bilhões de reais na receita líquida em comparação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Fazenda em reunião da Comissão de Orçamento da Alerj. Durante a apresentação do relatório da execução orçamentária nesta terça-feira. Em 2024, a receita líquida acumulada do Estado no terceiro bimestre era de 47,2 bilhões de reais e este ano chegou a 54,6 bilhões. De acordo com o documento, esse aumento se deve principalmente ao crescimento expressivo na arrecadação do ICMS, de receitas provenientes da concessão da SEDAI e da elevação da receita de royalties e participações especiais. E aí a gente destaca a questão do refino, extração de petróleo e gás, transportes e energia elétrica. Além disso, teve um aumento nas receitas patrimoniais por conta dos recursos de royalties e participações, além do ingresso de uma parcela dos recursos da SEDAI. E, por fim, em transferências constitucionais, a gente tem um ingresso de 807 milhões de receita, transferência da União para o Estado do Rio de Janeiro por conta da Lei Complementar 194, que é a compensação do recurso de ICMS. Esse recurso ingressou na Caixa do Estado em 2025, mas o recurso de 2024 ele ingressou em 2023 por antecipação desse recurso pelo governo federal, então a gente consegue ver essa distorção nessa base das transferências. Para o presidente da comissão, deputado André Correia, apesar desse aumento na arrecadação, o cenário continua desafiador. Ele destacou, inclusive, que o crescimento expressivo do ICMS está relacionado ao efeito do aumento da alíquota modal em 2025, fruto de uma lei do deputado Luiz Paulo aprovada pelo Parlamento e que resultou em um aumento de cerca de 5 bilhões de reais no caixa do Estado. Vai bem a arrecadação do ICMS, mas no comparativo ela ainda não pega a todos os efeitos, né, do aumento que foi da lei modal do deputado Luiz Paulo, que está sendo fundamental para o equilíbrio do Estado. A lei do deputado Luiz Paulo de aumento da alíquota modal, a previsão de quase 5 bilhões, está sustentando muito o momento que o Estado vive. Então, resumindo, vivemos uma situação extremamente desafiadora que precisa de atenção constante. Propus aumentar a alíquota modal de 18 para 20 pontos percentuais. O ano passado, isso gerou um acréscimo de receita de ICMS na ordem de 4 bilhões de reais. E agora, em 2025, o ano inteiro, vai gerar possivelmente na ordem de 5 bilhões de reais. Se o parlamento não faz isso, o governo, no meu entendimento, tinha grande chance de agarrar, apesar da situação continuar muito complicada. O deputado Luiz Paulo também se mostrou preocupado com a perda nas participações especiais, prejudicada, segundo ele, pelo regime de partilha. De acordo com os dados da Fazenda, o Estado já perdeu neste terceiro bimestre cerca de 5% dos recursos, se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso tudo foi transformado em lucro-óleo e esse lucro-óleo vai para a União. Mais uma vez, a União garfa os nossos recursos. E o que está acontecendo agora? Esses novos poços estão entrando em produção. Então, se entrando em produção, evidentemente a produção aumenta o royalties, mas a PR vai desabar todos os anos.
O relatório ainda mostra que as despesas do governo também aumentaram no terceiro bimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. O executivo gastou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o equivalente a 3% a mais do orçamento anterior. No entanto, o governo ressaltou que o maior crescimento veio das despesas com educação, transporte e saúde, além dos recursos destinados ao judiciário. Juntas, essas despesas representam um aumento na ordem de 1 bilhão e 900 milhões de reais na comparação com 2024. A gente destaca que a educação teve um aumento do gasto, investimento, principalmente com material didático. Saúde, a gente vê um aumento no repasse aos municípios. E também tem a questão do transporte, que a gente teve o aumento do bilhete único, que impactou nesse aumento da despesa em função do transporte. Em contrapartida, o Estado conseguiu reduzir em 44% as despesas com o pagamento da dívida pública, o que significou uma economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa queda só foi possível porque, em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que permitiu ao Rio adiar para 2025 o pagamento das parcelas da dívida referentes a 2023. A situação financeira do Estado ela ainda é crítica e a gente tem sobrevivido até aqui, fruto da austeridade do governo, sim, sobretudo na questão dos restos a pagar, mas sobretudo também pela liminar que o Estado conseguiu, limitando o pagamento das dívidas a 5 bilhões. Estamos tendo agora, por exemplo, no Supremo, a possibilidade do Estado perder aí cerca de 3 bilhões de receita do Fundo Estadual de Pobreza em cima de telecomunicação e comunicação, né? Tem uma votação agora também da PEC 66, que aí nesse caso seria positivo, porque alonga a nossa dívida de precatório. Mas, resumindo, né, o Estado continua numa situação extremamente delicada, né, que exige do governo cada vez mais austeridade e a Fazenda na busca de novas receitas. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj aprovou por unanimidade as 2 indicações do governo para cargos de conselheiros da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a Agenersa. Rafael Carvalho de Menezes, atual presidente da agência, foi reconduzido ao cargo de conselheiro por mais 4 anos. A outra vaga vai ser ocupada pelo delegado Antenor Lopes Martins Júnior. Agora, as indicações seguem para votação no plenário da Casa. A comissão da Alerj foi a responsável por sabatinar os candidatos. Rafael Carvalho de Menezes foi o primeiro a ser analisado pelos parlamentares. Por ocupar a presidência da Agenersa, ele foi questionado sobre o trabalho realizado pela agência, que é a responsável pela fiscalização das concessionárias de energia e saneamento básico do Estado. Ele afirmou que vai dar prioridade à discussão sobre as tarifas oferecidas aos consumidores e que até o fim do mês deve ser anunciado um convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para uma cooperação entre as 2 agências da fiscalização dos serviços de energia no Estado, especialmente em situações de crise ou emergência. Nossa preocupação agora é realmente ter um serviço de qualidade com uma tarifação adequada, ou seja, uma modicidade tarifária. Então a gente está se debruçando, a próxima fase que eu julgo importante é hoje a gente entender qual é a maneira adequada de conseguir uma tarifa que realmente seja adequada para a população, principalmente de renda mais baixa. Há muitos anos, né, já se vem cobrando uma participação maior da agência nessa fiscalização de energia elétrica. É uma regulação federal, então eu acho que a agência não tinha o preparo e a capacitação adequada para isso. Hoje a gente tem, nós temos hoje quase 200 funcionários, a gente já vem preparando isso, o convênio já está na mesa do presidente da ANEEL, então, ou seja, a gente imagina que até o final do mês a gente consiga fechar esse convênio com algumas características peculiares para o Rio de Janeiro e com certeza a gente vai conseguir
proporcionar um serviço melhor e de mais qualidade nessa questão da energia elétrica. Em seguida, foi a vez de Antenor Lopes ser sabatinado pelos parlamentares. Há mais de 30 anos no serviço público, Antenor é delegado e diretor do Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense. Além da experiência policial e jurídica, ele também atua na área acadêmica e se diz preparado para assumir o cargo. Antenor vai ocupar a vaga do conselheiro e também delegado Marcos Cipriano. Eu tenho 33 anos de serviço público, então eu pretendo trazer toda essa experiência adquirida no atendimento à população para poder contribuir na Agenersa, para que os usuários do nosso serviço eles se sintam acolhidos, para que os nossos concessionários entendam que existe ali um profissional que está disposto a ouvi-los para buscar soluções para os eventuais problemas e também para que o poder concedente ele tenha um conselheiro técnico independente que vai buscar sempre as melhores soluções para que a agência funcione da maneira que o Poder Legislativo espera através da lei de criação da agência. Com a aprovação dos candidatos na sabatina da Comissão de Normas Internas, agora é a vez do plenário da Alerj dar o parecer final. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, disse que os futuros conselheiros apresentaram currículo e conhecimento técnico satisfatórios para assumirem os cargos. O cargo de conselheiro é vital para que a gente tenha esse serviço de água, de energia, de saneamento funcionando bem, entregando um bom serviço para a população do Rio de Janeiro. A Comissão de Normas Internas cumpriu o seu papel, que é averiguar a competência dos indicados para exercício do cargo e também a visão de ambos sobre o papel da agência reguladora e, no caso, o projeto de desenvolvimento para os próximos 4 anos, o que a agência pretende fazer, como quer ampliar o seu trabalho. Agora, na sequência, vão os nomes submetidos ao plenário da Assembleia Legislativa e, uma vez aprovados, seguem para a posse como conselheiros da agência. A Comissão de Combate às Discriminações vai cobrar das empresas responsáveis por aplicativos de transporte o envio de dados sobre ocorrências de racismo, intolerância religiosa e maus tratos durante as corridas. A decisão foi tomada durante a audiência pública nesta terça-feira. Os parlamentares também aprovaram o envio de ofícios à DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, sobre os casos debatidos na reunião e a realização de audiência pública sobre o tema. O deputado Átila Nunes não ficou satisfeito com as informações passadas pela representante das plataformas Uber, InDrive 99 e Táxi Rio. Um absurdo, absurdo. As plataformas não dão a representante da associação deles. Eu fiz 8 perguntas, 7 ela diz, não sei, não sei, depende, cada uma tem a sua forma de lidar. Não existe isso, não existe isso. Eu estou saindo daqui frustrado. Aliás, eu falei isso para a presidente da associação que representa essas plataformas de transporte de passageiros. De acordo com os deputados, os motoristas têm reclamado que os crimes relacionados à intolerância religiosa e racismo não acontecem só com os passageiros. É um problemaço, eu pautei isso aqui, porque é uma realidade, tanto para os entregadores de aplicativo quanto para os motoristas, né? Então, assim, nós estamos fazendo uma audiência, uma reunião e queremos tratar do tema no seu sentido lato para ter, né, o combate ao preconceito nas religiões de matriz africanas, que são as que mais sofrem, em especial o candomblé e a umbanda, e a gente possa de uma vez por todas terminar esse problema. Segundo dados da DECRAD, divulgados na reunião, nos últimos 5 anos, 74 casos foram registrados oficialmente, sendo que 2023 foi o ano com mais ocorrências, totalizando 20. Em 2025, de janeiro a agosto, são 12 casos registrados. A comissão está no aguardo da representante das plataformas, Laila Malaquias, para que envie os dados sobre os casos registrados por elas e sobre as punições adotadas tanto para os motoristas como para passageiros que tenham cometido crimes. Agora tem que aguardar uma proposta deles. A proposta, assim, olha, a gente pode fazer isso, isso, isso e isso.
para proteger as pessoas. Isso, tá bem. E, de repente, se isso atender aos membros da comissão, você não precisa de CPI, você não precisa de audiência pública, você não precisa de nada. Está resolvido. E aí a gente transforma isso até em lei. Não custa nada, né? Você transforma em lei isso daí. Nós avançamos para que se construa um protocolo. Caso as empresas se neguem a fornecer as informações, nós podemos avançar para uma CPI, informa a comissão, propor uma CPI frente a esse grande problema que está posto, né? Que é um problema do preconceito religioso, do racismo, né, na sociedade, que adentra também aos serviços de mobilidade urbana. E ainda falando sobre o serviço de entregas e transportes por aplicativos, a Comissão de Trabalho da Alerj anunciou a criação de uma central de denúncias de casos de agressão, assédio e ameaças contra entregadores e motoristas. As denúncias podem ser feitas com mensagens de texto ou de áudio através do número 98261-6266 no DDD 21. E veja agora no nosso Giro de Notícias. A Barra da Tijuca já conta com a primeira base sustentável do programa Segurança Presente. Instalada na Praça do Ó, ela tem 5 painéis fotovoltaicos instalados sobre um dos contêineres, com capacidade de gerar até 2.800 watts de energia, suprindo toda a demanda da base. Já o sistema de captação de água de chuva utiliza calhas que direcionam a água para um reservatório de 500 litros, quantidade suficiente para até 45 acionamentos de descarga. A base contará ainda com 32 policiais em regime fixo, diariamente das 6 da manhã às 10 da noite, além de 2 carros, 4 motos e 4 bicicletas elétricas. Em busca de segurança e preparo diante de situações de risco, cada vez mais mulheres vêm fazendo as aulas de defesa pessoal na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Até julho deste ano, a Patrulha Maria da Penha realizou 762 atendimentos na cidade. Oferecidas gratuitamente para mulheres acima de 16 anos de idade, as aulas combinam técnicas de artes marciais com estratégias de prevenção e resposta a agressões. Gratuitas, as aulas de defesa pessoal acontecem às terças e quintas, das 3 às 4 da tarde. As inscrições devem ser feitas na primeira semana de cada mês na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Começa nesta sexta a 7ª edição da Oktoberfest no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. O evento combina música alemã, cultura, jogos e diversão por 2 finais de semana. Serão 16 shows de banda de rock e pop, mais intervenções de um grupo germânico que faz apresentações interativas, circulando entre o público do parque. 14 marcas de cerveja artesanais estão à disposição. A entrada é gratuita. Operadoras de planos de saúde podem ser proibidas de cancelarem contratos de forma unilateral com pessoas idosas, deficientes, ostomizadas, que estejam em tratamento contra o câncer ou que possuam doenças raras. O projeto foi aprovado hoje pelo plenário. Acompanhem como foram as votações na matéria de Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram em regime de urgência a mensagem do governo que cria o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro. O PEDUI tem como objetivos combater as desigualdades entre os municípios e promover a isonomia das condições e qualidade de vida e de atendimento dos serviços públicos dos cidadãos da região metropolitana. O programa possui 7 eixos estratégicos: reconfiguração e centralidades urbanas, expansão econômica, valorização do patrimônio natural e cultural, mobilidade, habitação e equipamentos sociais, saneamento e resiliência ambiental e gestão pública, e determina 6 programas de ações prioritárias: equilibrar a metrópole, habitar a metrópole, metrópole inteligente, metrópole sustentável, Bahia reinventada e governar a metrópole. O plano estratégico também inclui a cidade de Petrópolis, na região metropolitana. Petrópolis e outras cidades como Tanguá, nos últimos anos foram incluídas no papel na região metropolitana do Rio. Só que a gente tem uma crítica a esse processo, não a inclusão, porque se viesse junto de serviço e política pública seria ótimo. Mas, pelo contrário, nós não estamos incluídos em programas como o bilhete único intermunicipal. E muitas pessoas de Petrópolis e outras cidades que foram incluídas depois precisam trabalhar no Rio,
nas cidades da região metropolitana, a qual, em tese, nós estamos incluídos. E isso aumenta os valores, porque sem o bilhete único intermunicipal, a gente prejudica muito essa mobilidade urbana. O texto recebeu 37 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Fred Pacheco proíbe as operadoras de planos de saúde de cancelar contratos de forma unilateral com pessoas idosas, deficientes, ostomizadas, em tratamento contra o câncer ou com doenças raras. Segundo o texto, a medida vale para todos os tipos de plano de assistência à saúde, seja individual, familiar, coletivo ou empresarial. As coberturas devem ser mantidas desde que os consumidores estejam em dia com as mensalidades e cumpram as obrigações contratuais previstas. A única exceção para o cancelamento unilateral dos planos é a inadimplência por mais de 90 dias ou em casos de fraudes comprovadas. Mesmo assim, o cancelamento deve ser avisado com 30 dias de antecedência e não pode ser feito durante períodos de internação. O texto também estabelece que esses grupos não tenham tempo de carência mínima em novas adesões. Multas e punições às operadoras que descumprirem as determinações também estão previstas no projeto, que foi aprovado e segue agora para análise do governador. O plano de saúde não pode, no nível do consumidor, cancelar unilateralmente se o consumidor não está ferindo nenhum campo contratual. Então, se eu pago efetivamente o meu plano de saúde, como é que vem o outro lado e diz, olha, eu não quero mais que você seja meu cliente? Ele tem regras contratuais a observar. Então, esse projeto ele tem esse cunho de proteger o consumidor, e nesse caso consumidores que são importantes e essenciais e que precisam do plano de saúde. Foi proposta a inserção do slogan Visite RJ, Visite Rio em panfletos e todo o material impresso ou eletrônico utilizado para divulgação nos eventos que aconteçam no estado, patrocinados ou não pelo governo. A medida busca aproveitar a visibilidade dos eventos para consolidar a marca turística do estado, valorizando os atrativos culturais, naturais e econômicos. O projeto do deputado Júlio Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O Rio pode ganhar um programa estadual de refúgios climáticos para garantir segurança e proteção à população durante eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas intensas e outros fenômenos relacionados à crise climática. O projeto do deputado Yuri Moura prevê que espaços públicos ou privados ofereçam condições mínimas de segurança e bem-estar para a população durante os períodos de crise. Escolas, bibliotecas, museus e equipamentos culturais podem servir de abrigo e devem ser identificados para facilitar o acesso da população. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A ideia é ter pontos de hidratação. Quem precisa de água, bebe água. Com banheiro, com lugar para descansar e minimamente uma orientação de quem trabalha naquele local para seguir um fluxo de saúde, se assim necessário. Então é algo que tem crescido nas cidades, já que a gente tem sofrido muito, principalmente aqui no Brasil, com as fortes temperaturas, as temperaturas altas, o calor extremo, e isso pode evitar quadros de saúde mais graves. Imagina uma senhora que tem doença crônica, está caminhando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, precisa tomar uma água, sentar num lugar. Hoje ela não consegue fazer isso se não tiver uma porta aberta. As placas de automóveis trocadas ou inutilizadas pelo Detran devem ser destinadas às cooperativas de catadores de material reciclável do Rio. É o que diz o projeto do deputado Carlos Mink, que segue para análise das emendas nas comissões. Eu já falei com o presidente do Detran, que é favorável, já está tomando as medidas, já está organizando isso e cadastrando as cooperativas. Só tem que ser picotada para não correr o risco de clonagem. Agora é um material valoroso e vai ajudar muito as cooperativas com esse recurso. Vão poder trocar o caminhão que está caindo aos pedaços, melhorar o galpão, fazer uma compactadora e tratar bem do nosso lixo, que no fundo é matéria-prima fora do lugar. Pode ser criada no Rio a Política Estadual dos Deslocados Ambientais e Climáticos no Rio de Janeiro, a PEDAC, que estabelece direitos e diretrizes para que os migrantes em situação de vulnerabilidade sejam protegidos pelo poder público. O projeto da deputada Verônica Lima prevê auxílio emergencial e apoio contínuo às populações atingidas por eventos ambientais e climáticos. Fomento de tecnologias sociais e pesquisas para a prevenção do deslocamento ambiental ou climático.
estratégias integradas e intersetoriais de apoio e reconstrução das condições de vida e meios de subsistência, além de outras medidas. O texto trata ainda de direitos dos deslocados ambientais e climáticos nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, acesso à moradia e à justiça. A proposta retorna à pauta para a segunda votação. Muito importante que a gente tenha uma política pública que dialogue com a necessidade de acolhimento na área de saúde, de emprego e renda, de moradia. Então é uma política pública completa, robusta, que dialoga com todas as necessidades transversais das pessoas que vivenciam esse tipo de realidade em função dos desastres ambientais que são cada vez mais recorrentes na sociedade brasileira e aqui no estado do Rio de Janeiro também. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.